Bom, vamos ler então o texto, irmãos. 1 Coríntios 7, 1 a 9. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher. Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher e cada mulher seu marido. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher, e do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Todavia digo isso como concessão e não como mandamento. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que estou, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes seria bom se permanecessem na mesma condição em que estou. Mas se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. No entanto, ordeno aos casados... Não, até aí, né? Até o 9. Queria pedir aqui uma aguinha, por gentileza, alguém se puder pegar para mim. Irmãos, esse texto ele fala de um assunto que possivelmente alguns pensem que não se aplica a si, né? Como, por exemplo, a gente poderia falar isso dos adolescentes, pré-adolescentes ou até mesmo crianças. E o fato é que nós somos bombardeados com conteúdo sexual, nós adultos, certo? Mas também os pré-adolescentes, adolescentes e até mesmo as crianças, a gente sabe, eles são bombardeados, né? E acredito que uma criança de 10 anos hoje, algumas saibam de coisas que há 50 anos atrás uma mulher de 25, um homem de 25 não sabia, né? Não tinha conhecimento. Então, sem dúvida, o acesso, o contato, né, com a informação sexual, e infelizmente muitas crianças até contato físico mesmo, né, acaba acontecendo. Então esse assunto, irmãos, do que o texto bíblico trata aqui, ele é pertinente, creio, a todos nós, certo? Claro que a Bíblia não vai tratar aqui de uma maneira obscena, vulgar, como o mundo muitas vezes apresenta, como mostra, como sugere, né? Mas esse texto vai falar para nós aqui disso da maneira como Deus projetou para ser, certo? Então eu gostaria de dizer a você aí, pai e mãe, que está com seu filho aqui, tá? Porventura a gente está aqui com alguns, né, mais novos, que o outro lado, né, ele vai passar informações, né? Esse mundo vai passar informações e esse outro lado pode pesar muito mais. Então eu penso que a gente sai no lucro se nós expormos o mais novo, né, o adolescente, o pré-adolescente, ao que a Bíblia apresenta, porque senão o outro lado vai pesar mais, certo? Então é importante saber o que é que a Bíblia fala sobre isso para nós, tá? Então poupar o mais novo de ouvir, na verdade a gente só acaba perdendo, porque o mundo tem investido violentamente, tem investido pesado em informação sexual para todos nós. Mas, claro que você fique à vontade aí, caso você não se sinta à vontade de querer tirar, tá bom? Prefiro que seu filho não tenha acesso ainda a essa informação, tá bom? Você fica à vontade, a gente entende. Mas eu não quero assustar você também aqui, que a gente não vai falar nada demais, tá bom? Nada que vá assustar ninguém aqui, tá? A gente acabou de ler o texto aí e é bem tranquilo. Então, dito isso aos pais aqui, quero dizer aqui agora aos adolescentes, aos mais novos, aos que talvez não estejam nem pensando nisso, nem sequer em casamento, nem sequer em sexo, nem isso não seja algo que ocupa os pensamentos aí, ainda assim, você precisa saber do que nós vamos falar, porque uma hora ou outra você vai precisar saber. A sexualidade é algo que é constituição de todos nós, né? Todos nós somos
seres sexuais. Então isso está em nós. Então é um assunto pertinente a todos nós. Então, se é o seu caso de isso não se aplicar aqui hoje, né, no presente, se daqui 10 anos, quando você estiver casado, você se lembrar disso, glória a Deus, porque o seu casamento vai ser saudável e você vai ser muito feliz, tá? Porque você vai considerar aí para a sua vida o que a Bíblia fala sobre isso. Talvez alguns também tenham uma perspectiva distorcida sobre o que a Bíblia fala, né, sobre sexo, sobre casamento. Muitas vezes de pessoas que estão dentro da igreja. Então a gente precisa alinhar, né, de tempos em tempos aí a nossa visão acerca disso. Bom, começando então, irmãos, verso 1. Tudo que Paulo tratou anteriormente na carta, até o capítulo 6, foi baseado no quê? Foi baseado no que o pessoal da casa de Cloe relatou para ele, que estava acontecendo na igreja em Corinto, certo? Aqui no capítulo 7, não é assim, a partir daqui não. Paulo está não mais falando baseado no que os da casa de Cloe falaram. Paulo está escrevendo baseado na carta que os coríntios haviam enviado a ele. Tá? Eles tinham escrito lá uma carta com várias perguntas e Paulo começa a responder agora várias perguntas dos coríntios. Olha só, agora, quantas coisas sobre as quais vocês escreveram, né? Ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher. Então ele passa a discorrer sobre isso que eles mencionaram na carta. Então eles haviam escrito sobre isso, né, sobre o homem não tocar em mulher. E embora o próprio Paulo fosse adepto à ideia, né, embora ele fosse alguém que optou pelo celibato, Paulo discordava disso como uma imposição. E também discordava disso como um menosprezo ao casamento. Certo? Como se o casamento não fosse bom, não fosse tão bom quanto. Tá? Então, o que estava acontecendo aqui era o seguinte, irmãos, numa tentativa de espiritualidade elevada, presta bem atenção para você entender o contexto aqui, o que estava na cabeça deles ali, o que estava acontecendo na igreja. Tá? A gente já tem visto que eles tinham uma certa vaidade, né? E aqui numa tentativa de espiritualidade elevada, alguns ali na igreja em Corinto, que era uma igreja recém-nascida, né, estavam se apartando da vida sexual dentro do casamento. E alguns até mesmo se divorciando. Tudo em nome de uma espiritualidade mais elevada, certo? Considerando aí que a vida celibatária, que a vida de continência, é um estado superior de espiritualidade. E possivelmente o celibato, né, que é o abster-se de relações sexuais, né, ter essa opção para a vida, provavelmente estava sendo imposto ali naquela igreja, né, de que isso era necessário e que isso seria um estágio melhor de espiritualidade. Né, mais ou menos assim, se nós somos espirituais, nós estamos agora num estágio elevado das coisas terrenas, nós não precisamos mais das coisas terrenas. O casamento é uma coisa que está ficando para a era passada. Né, na eternidade, nós não nos casaremos mais, né? Não tem mais isso. Né? Então, com essa ideia louca deles, né? Com esse erro louco deles, eles estavam parando as relações sexuais dentro do casamento e até mesmo se divorciando, tudo em nome de ser espiritual. Só que ao mesmo tempo, veja só a contradição, muitos ali na igreja usavam os serviços de prostitutas, como a gente viu semana passada. Né? O presbítero Fernando pregou sobre, né, no capítulo 6. Então, mais ou menos o seguinte, olha, nós não precisamos do casamento, tá, porque ele atrapalha, né, a espiritualidade. Quando nós precisarmos satisfazer nossos impulsos, tem as prostitutas. Absurdo, né? Então, por isso ele começa dizendo, aí no verso 2, por causa da imoralidade, né, ou seja, porque vocês não conseguem se conter, por causa da imoralidade, então cada homem tem a sua mulher, cada mulher tem o seu marido. A intenção de Paulo aqui, então, é corrigir essas distorções aí, e isso tem sido ensinado, isso que está no capítulo 7, ensinado à igreja, tem sido ensinado, e a igreja tem aprendido bastante aí sobre isso, que é um assunto tão presente das nossas vidas, né, tão debatido nas nossas vidas, e tão mal compreendido também, né, tão cheio de distorções. Vale destacar aqui que esse não é um texto exaustivo sobre o assunto,
não é um tratado sobre sexualidade ou sobre casamento. Esse texto aqui não fala tudo o que a Bíblia diz sobre casamento e sobre sexo, tá? Por isso são algumas, né, um pouco da perspectiva aí sobre o assunto. Ele está apenas, então, respondendo perguntas específicas que eles fizeram para ele. Então vamos lá direto ao ponto, irmãos, que é o que Paulo faz, né? Ele vai direto ao ponto aí. Então, tema da nossa mensagem hoje, um pouco da perspectiva cristã de sexo e casamento. Então, a princípio aí, vamos falar de sexo, tá? Essa mensagem vai ter uma continuação na semana que vem, dentro desse mesmo tema, tá? Então, hoje a gente vai falar do verso 1 ao 9 aí, se Deus quiser. Primeira coisa, sexo é com alguém exclusivo, tá? Verso 2. Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido. Então, aqui ao dizer por causa da imoralidade, né, certamente Paulo tem em mente aqui a prostituição, tá, que estava sendo usada pelos crentes daquela igreja. Gente que não queria, que não achava necessário se casar, que não achava que ajudava, né, que era talvez um estorvo na vida, mas que desfrutava dos serviços de prostitutas. E não deve ser assim. Tá? Se você não consegue se conter, cada um tenha o seu cônjuge, tá? Então não deve ser assim. Quando eu precisar me satisfazer, eu uso. Não é assim, né? Muito menos sou de todo mundo é meu também. Não é assim. Cada um tenha o seu e você seja de alguém, pertença a alguém. Vale observar aqui que ao dizer por causa da imoralidade, tenha o seu cônjuge, Paulo está legitimando aqui uma coisa que muitas vezes a gente lê e não para perceber, né? Mas ao dizer isso, ele está legitimando a busca por prazer sexual. Aqui ele não está falando de procriação, certo? Nesse capítulo o assunto não é isso, o assunto é prazer. Então ele fala por causa da imoralidade, por causa do impulso sexual. Cada um tem o seu cônjuge. Cada homem tem a sua mulher para saciar seus impulsos e cada mulher tem a seu marido para saciar seus impulsos. Portanto, cai por terra aquele discurso, né, que infelizmente alguns meios, aí, algumas vertentes daí dos evangélicos, né, acabam dizendo que o sexo é para procriação e quando ele para ter prazer é pecaminoso, né, chegando ao ponto até de dizerem que é preciso pedir perdão a Deus depois de uma relação sexual. Então, isso cai por terra totalmente, tá? Então, cada homem tem a sua mulher, cada mulher tem o seu marido, né? Hoje em dia, a gente fala de poliamor, né? Tem sido algo falado. Quantos aqui já ouviram o termo aí, poliamor? Né? Tem sido falado bastante, e embora a nossa geração possa achar isso bastante moderno, isso na verdade é muito antigo, né? Isso é poligamia, ou então o uso das concubinas para procriação, é algo antigo, né? Inclusive praticado pelo povo de Deus. A gente viu isso no início, né? Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê essa prática presente, o que não significa necessariamente que Deus aprovava ou que incentivava aquilo, tá? Isso foi tolerado, né? Isso foi tolerado aí por Deus, enquanto a revelação de Deus aí vinha se descortinando, né? Até que vem nosso Senhor Jesus e toda a revelação se torna completa para nós, e o próprio Senhor Jesus aí vem e escancara para nós a imagem, né, a figura dele como noivo e a sua igreja como a noiva, né, como a gente vê lá em Efésios capítulo 5. E além disso, Deus criou no princípio o homem e a mulher, né? Ele não criou Adão e depois criou para Adão Eva, Ova e Iva, né? Ele criou Eva. Criou um para cada um, né? Um para cada aí. Portanto, a poligamia, irmãos, ela constitui uma distorção do projeto de Deus. Ela nunca foi projeto de Deus, tá? Para nós. Então, de maneira bem prática, a gente conclui o que talvez seja óbvio para muitos de nós aqui, né? Ter amante não é cristão. Ter amante não é agradável a Deus, nada justifica isso. Nem sequer problemas em casa, nem cansaço, estresse demais, nada justifica ter uma amante. Uma despedida de solteiro, por exemplo, que envolve
sexo, que envolve imoralidade, não se justifica. Um cristão não se despede da solteirice desse jeito, certo? O que trabalha fora, né? O homem ou a mulher que trabalha fora, que viaja, nada justifica o utilizar-se dos serviços de garoto de programa, de garota de programa. Nada justifica isso. Cada homem tem a sua mulher e a mulher tem o seu próprio marido. Então o sexo é com alguém exclusivo. Exclusivo. Posso ouvir um amém? Hoje em dia a gente precisa, né? A gente precisa deixar muito claro essas coisas, porque não está claro, né? O nosso mundo está uma bagunça. Além disso, segunda coisa, o sexo é uma responsabilidade. Versos 3 e 4. Vamos ler novamente. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher. E do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Então eu dou ênfase aí para o verbo cumpra, né? Cada um cumpra a sua responsabilidade. Queria que você observasse aí que as palavras elas vão dançando aí de maneira equiparada, quando se fala do homem e da mulher, do direito do homem e do direito da mulher. Assim como anteriormente aí, Paulo não disse apenas cada homem tem a sua mulher, como se a mulher fosse um objeto de prazer do masculino, né, do homem, certo? Como se ela fosse só ali, tivesse essa função de satisfazer o homem, mas ele diz também cada mulher tenha o seu marido, né? Então Paulo não ignora aqui o desejo da mulher, não ignora o direito legítimo dela em ter satisfação, em desejar isso. E aqui a Bíblia diz que no casamento os dois são responsáveis, ambos são responsáveis por cumprir uma responsabilidade que pelo contexto todo aqui é sexo, certo? Nós sabemos que casamento não é só isso, obviamente, mas o assunto em pauta aqui é esse, o assunto aqui é sexo, né? E a Bíblia diz então que ambos são responsáveis e que ambos devem considerar o seu próprio corpo como pertencente ao outro. Para a época em que isso foi escrito, isso está muito à frente do seu tempo, né? Por quê? Sem dúvida, está à frente do seu tempo, porque numa cultura de desvalorização da mulher, de machismo, né? A posição cristã aqui foi de igualdade para o homem e para a mulher. Para um assunto que talvez seja o assunto de maior orgulho machista, que é aquela posição, aquela postura de dominador, né, numa relação sexual, né, essa postura machista de protagonista na relação sexual. Mas biblicamente não, biblicamente o homem não é principal, o homem não é o alvo de prazer numa relação, enquanto a mulher serve apenas para isso, né, para satisfazê-lo. Não, o homem deve satisfazê-la, ela importa, o que ela quer, o que ela gosta, isso importa, certo? Deve haver reciprocidade na intimidade. No que diz respeito ao sexo, então, como a gente viu a palavrinha aí, autoridade, a autoridade é dada à mulher de maneira igual. Mais uma vez, por isso também o cristianismo estava aqui à frente do seu tempo, né? Porque está dizendo que a mulher tem autoridade sobre o homem. A mulher tem autoridade sobre o corpo do homem. Então, só por esse fator aqui de equiparar, né, a mulher nas relações sexuais, o cristianismo vem e dignifica a mulher, né, de uma maneira que nas culturas antigas, né, pouquíssimas culturas fizeram. A gente vê o cristianismo emergindo na história aí como um protetor da mulher, como algo que dignifica a mulher e não o contrário, como muitos pensam. Eu creio ser senso comum, agora partindo para nós aqui um lado bem prático, creio ser senso comum que os homens têm têm um apetite maior, certo? Todo mundo fala isso, né? Os homens se interessam mais por sexo do que as mulheres. Então o apetite parece ser meio desigual, né? Parece não bater muito, por isso de vez em quando o que acontece? Dá choque, né? O homem quer e a mulher não quer, isso acontece bastante. Eu até brinco com a Jéssica, eu até anotei um texto aqui, irmãos, de Gênesis, né? Porque eu brinco com a Jéssica dizendo, irmãos, que mulher troca sexo por comida,
Que mulher prefere comer do que relação sexual. E por que eu falo isso brincando, irmãos? Porque lá em Gênesis, não se ofendam, mulheres, tá bom? Estou falando isso porque lá em Gênesis 30, depois você lê na sua casa, no verso 14 até o 16, conta lá que Raquel e Leia, né, que eram irmãs, e haviam se casado com Jacó. A gente sabe que Jacó tinha preferência por Raquel. Na verdade, foi ela que ele quis desde o princípio, né? Só que ele foi enganado, né, e teve que ficar com as duas. Mas ele tinha preferência pela Raquel. E certo dia, o filho de Leia estava voltando do campo, da colheita, ele estava trazendo mandrágoras. É uma fruta aí desconhecida para nós, né? A gente não vê muito, mas ele estava trazendo isso aí de comer, né? E a Raquel falou para Leia, fala para o seu filho dar um para mim, né? Eu quero comer esse negócio aí. E aí a Leia já deu uma farpada nela, né? Já disse, além de tirar o meu marido de mim, você quer tirar também as mandrágoras do meu filho, quer tirar o que meu filho trouxe da colheita, né? Então a relação, embora as duas fossem casadas com Jacó, as duas aí tinham essa rixa porque o Jacó preferia a Raquel, né? Então ela fala isso para ela, né? Aí a Raquel fala o quê para ela? Ela fala assim, olha, não, pode dormir com o Jacó, não, eu quero comer esse negócio aí. Pode. Aí naquela noite a Leia dorme com Jacó, né? Como que alugando Jacó, né? Por aquelas mandrágoras. E não quero Jacó não, eu quero comer. Mais ou menos isso. Então, pensando nisso, né, a gente pode até dizer, né, alimente bem, assim, todos os homens aqui, alimente a sua esposa bem, não deixe ela ficar com vontade de nada, tá bom? Porque senão você vai ter problemas. Não deixe ela com fome, tá bom? Mas, brincadeiras à parte, irmãos, uma relação sadia, ela tem o quê? Respeito, ela tem cumplicidade, né? E esse é o segredo para lidar com as diferenças de apetite. Se um casal se respeita, se um casal tem aí a cumplicidade, amor de fato, vai ter como lidar com essa diferença de apetite aí para não dar choque, né? Ninguém vai tratar o outro como um objeto, se é uma relação sadia, como que dizendo, olha, você tem que cumprir a sua responsabilidade conjugal para comigo, né? Porque eu tenho autoridade sobre o seu corpo. Gente, quem quer isso para si mesmo, né? Quem quer uma relação assim? Quem quer uma relação onde o outro não quer estar ali? Né? Isso é terrível, né? Então, numa relação sadia de cumplicidade, por isso que não é só sexo, não é relação do casamento, é muito mais do que isso. Porque se os dois se respeitam e se amam, existe esse equilíbrio, os dois conseguem viver bem, né? Até mesmo com essa diferença de apetite. Mas, por outro lado, irmãos, entendendo isso, né, que o sexo é como uma dívida para com o outro, não deixa de ser legítimo que, muitas vezes, mesmo sem o apetite sexual, uma das partes se empenhe nisso, se entregue ao outro pelo bem do casamento, certo? Se a gente for considerar só o fator vontade individual, irmãos, né, muitas vezes com a correria da vida, a gente sabe que essa vontade não virá. Não é? Se a gente fosse considerar só isso, a gente sabe que nosso casamento pode ir por água abaixo. Por isso que muitas vezes se lembrar do fator dever, ele é importantíssimo. É isso mesmo, irmão, é um dever para os casados. Um dever. Cada um cumpra a sua responsabilidade. Aqui a ênfase de Paulo, a ênfase do que ele está dizendo aqui não deve ser o de cobrança, né? Você me deve, mas sim de eu lhe devo. Nós temos que ter isso em mente. Eu devo isso ao meu cônjuge. Eu lhe devo. E se os dois pensarem assim, esse empenho, essa relação, ela vai acontecer, né? Esse empenho na relação vai acontecer, a relação vai ser saudável. Então, o sexo não é privilégio do homem e dever da mulher. Sexo é privilégio dos dois e dever dos dois, certo? Se casar não é um dever. Você não é obrigado a casar. Ok? Mas se você se casar, você tem um dever. Se casar não é um dever. Mas se você casar, você tem um dever. E eu pergunto a você, você encara isso como uma responsabilidade dentro do seu casamento? Como uma responsabilidade? Ou é só um entretenimento de
quando o clima está bom, quando as coisas estão bem, tudo indo bem em casa? Ou é um dever? Da mesma maneira como você prepara janta para vocês, para os seus filhos, né? É um dever diário, certo? Você considera como um dever isso também? Para quem é solteiro, eu creio que isso soa, né, meio como uma advertência absurda, porque a gente parte do pressuposto de que isso não é difícil, né? A maioria das pessoas pensam, né, principalmente adolescente, né, a gente pensa que isso não é difícil. A gente precisa mesmo falar isso, que precisa mesmo falar para fazer sexo. Meu Deus, tudo que eu mais quero na vida é fazer sexo, né? Precisa falar isso. Eu particularmente, irmãos, antes de me casar, eu achava que casados faziam sexo todo dia. Eu falei, lógico, casados fazem sexo todo dia. Eu achava que isso era normal, né? Só que, irmão, só quem é casado sabe da realidade. Talvez só quando você se casar você vai entender todos os fatores aí que entram, né? Cansaço, cabeça cheia, atolada de preocupações. Quantos e quantos fatores não permitem, não possibilitam que isso seja algo dessa fantasia adolescente, né? De que é todo dia, né? Porque não é. Então, por isso que esse lembrete aqui, irmãos, ele é necessário. Cumpra a sua responsabilidade conjugal, se atente para isso, se atente para hábitos prejudiciais. Você pode avaliar isso na tua vida. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui, para quem não é casado, você vai guarda isso para sua vida, tá bom? Você já vai se casar entendendo isso, tá? Não é, você não veio à toa aqui não, você não está perdendo tempo não, tá bom? Leva tudo isso para sua vida, já se casa entendendo isso. Se você já tem a fantasia que você vai fazer sexo todo dia, já entenda que é difícil, não é fácil, mas que apesar de todas as dificuldades aí você vai se empenhar por isso, né? Vai haver momentos difíceis no casamento, que não vai ter clima nenhum. Leva para a sua vida aí esse fator dever. É um dever, não é só um entretenimento, não é, tá? É um dever. Então, vai guardando tudo isso aí para você. Mas alguns hábitos aqui, então, prejudiciais que a gente pode mencionar. Vou mencionar alguns apenas, mas você pode pensar em outros aí depois que se adequem à sua realidade. Mas um simples: assistir TV todos os dias antes de dormir, né? Se isso é um hábito do casal, o que pode acontecer? Vai assistindo, dá sono e o casal dorme todo dia, né? Acaba dormindo porque está lá ligado na série, no filme. Ou então, cama do filho no mesmo quarto. A gente sabe que isso, né, em muitos casos, é uma impossibilidade econômica, né? É uma questão social, aí muitas pessoas não têm a condição de ter mais de um quarto em casa, certo? E os filhos precisam dormir juntos, e talvez muitos aqui viveram isso. Nossos pais, creio que viveram mais isso quando as coisas eram um pouco mais difíceis, né, de todo mundo dormir no mesmo quarto. Os filhos e os pais, né? Mas se é possível resolver isso, irmãos, seja de qualquer forma, resolva isso, porque isso é uma prioridade para o casal. Nem que seja uma cama improvisada no sofá-cama na sala. Tem uma sala? Ok, então troca o sofá por uma sofá-cama, ou põe o filho para dormir no sofá mesmo, mas que lá seja o quarto dele, a fim disso não minar o casamento. Ou então um quarto sem porta, simplesmente isso. Um quarto sem porta vai fazer o quê, meu irmão? Com que a apreensão de que a qualquer momento seu filho pode chegar, não nos deixe à vontade, né? Então, vamos lá, você compra um celular novo, mas não compra uma porta, tem uma prioridade errada aí, não é? Vamos colocar uma porta no quarto, vamos parar de assistir tanta televisão assim, vamos, né? Vamos tomar providências, porque privacidade é prioridade. Guarde isso, meu irmão. Privacidade do casal é uma prioridade para o casal. Isso precisa acontecer. Talvez a questão não seja um hábito prejudicial, irmão, como esses aqui, como eu falei, mas seja um conformismo, talvez, com um incômodo físico. Uma questão que pode ser ajustada indo ao médico. Talvez seja uma questão de reposição hormonal. Talvez seja uma questão física, e que o conformismo talvez tenha tomado conta do casamento ali, e não procuram um médico, não procuram ajuda, né? Porque incomoda, porque tem dor, e por aí vai.
Então, a gente precisa encarar o que a Bíblia diz para nós, casados. Isso é um dever, é uma dívida de um para com o outro, certo? Então, encare o sexo como uma responsabilidade. Além de ser com alguém exclusivo, além de ser uma responsabilidade, sexo é um ato de vigilância. E esse daqui está totalmente ligado ao anterior que nós falamos aqui, irmãos. Versos 5 e 6. É um ato de vigilância, porque ele diz: para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Certo? Aqui a palavra negueis, né, para que vocês não se neguem um ao outro, no original ela é literalmente fraudar, para que vocês não fraudem um ao outro. Paulo usou essa palavra no capítulo 6, nos versos 7 e 8, quando fala que o irmão tinha fraudado o outro. Né? Havia fraude, eles cometiam fraude um contra os outros. E aqui é a mesma palavra, que é no casamento, um agindo de má fé para com o outro. O que dá a entender aqui é que isso já estava acontecendo ali naquela igreja. Paulo tinha conhecimento, né, de que aquilo estava acontecendo. E o fato é que a abstinência sexual não é normal. O negar-se constantemente ao outro não é normal. E ele diz aqui: a não ser de comum acordo e por um tempo pré-determinado. Não é por qualquer motivo. Existe uma justificativa aí, né? Ele fala de uma espécie de jejum, uma espécie de abstinência para os dois se dedicarem à oração. Então é por um motivo nobre aqui. Mas mesmo sendo um motivo nobre, o que ele diz? Que deve ser rápido. Nesse caso, não orem muito, gente. Certo? Reduzam esse jejum aí, não façam isso, porque vocês estão dando lugar para Satanás. Ele até se preocupa em deixar claro aí no versículo 6, olha aí, que isso, né, que separar um tempo aí, fazer uma espécie de jejum de sexo, um período de abstinência, não deve ser entendido como um mandamento. Deus nunca mandou isso para casamento algum. Não deve ser entendido como um mandamento. É legítimo, ok, pode ser benéfico para o casal, mas deve ser feito com cuidado. Digo isso como concessão, não como mandamento. Certo? Porque alguns estavam ali entendendo isso. Então, por que a gente tem que praticar essa vigilância? Né? Esse não se negar um ao outro? Porque o tentador vai entrar em ação. O inimigo não vai perder tempo. O inimigo pode colocar outra pessoa em cena. O inimigo pode sugerir a pornografia como um meio de satisfação imediata. Isso pode, né? Aí no casamento, na relação, pode pensar: nossa, é tão difícil fazer sexo que eu prefiro ver pornografia porque eu tenho prazer imediato, é rápido. Né? Não que isso justifique, né? Não que o outro negar está justificando o pecado da pornografia. Não, cada um é responsável por si. Mas ele está dizendo aqui que o tentador vai entrar em ação. Ele vai agir, ele não vai perder tempo. Então, irmãos, não vamos fazer relação sexual uma moeda de manipulação, de troca, chantagem, desse tipo de coisa, né? Boicotar, né? Boicote sexual é pecado. É pecado, isso não se faz no casamento. Se, então, você tem negado ao outro, aí, fugido do outro, a palavra diz o quê? Unam-se de novo. Unam-se de novo o mais rápido possível. Porque a carência sexual, guarde isso, ela fragiliza o casal espiritualmente. A gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Coisas físicas, muito menos sexo, né? Sexo, o que isso vai ter a ver com espiritualidade? Ele está dizendo que essa carência sexual, ela vai fragilizar o casal espiritualmente, porque vai dar lugar para o tentador. Então perceba a seriedade disso, irmão. Às vezes a gente se preocupa, eu preciso o quê? Eu preciso ler a Bíblia diariamente, eu preciso ter momentos de oração diariamente, mas, meu irmão, se você é casado, você precisa ter uma vida sexual. Certo? Saudável. Não estou falando diariamente, mas estou falando, né, que eu falei aqui, ler a Bíblia diariamente, orar diariamente, mas estou dizendo que você precisa ter esse equilíbrio, vocês precisam estar equilibrados nessa questão, porque isso é espiritual também, é um dever do casado. E para terminar, irmãos,
não toda a nossa reflexão, né, mas aqui o que temos a tratar hoje, relembrando aqui, além de ser com alguém exclusivo, além de ser uma responsabilidade, e além de ser um ato de vigilância contra o tentador, o sexo, agora eu vou dizer o que ele não é. Aliás, a Bíblia está dizendo que ele não é, né? Ele não é indispensável. Ele não é indispensável na vida, verso 7. Paulo se refere aqui ao celibato, que é o dom de estar isento, né? Estar livre da necessidade de satisfação sexual, o que, consequentemente, exclui a necessidade de casamento. Se não há necessidade de satisfação sexual, não há necessidade de casar-se, embora casamento não seja só sexo, ok, meus irmãos? Mas aquele que se casa tem essa dívida para com o outro. Então ele reconhece isso como um dom, né? Não é uma obrigação, né, o celibato, em nenhum sentido. Não é uma obrigação, mas é um dom. E aqui a gente pode pensar, né, quantos padres, né, ou quantas freiras também, talvez, são castos realmente por terem esse dom, né? Porque eu dou exemplo da Igreja Romana por ser algo que é imposto, né? Que o sacerdote ele tem que ser casto, né? Então eu me pergunto até que ponto isso é realmente um dom, né? E por alguns escândalos na história de abusos e tal, a gente percebe que muitos não têm esse dom, né? Não têm o dom do celibato, mas estão lá vivendo assim. Então a questão é, se você não tem esse dom, você tem que se casar. E se você não tem a necessidade disso, se você não deseja, não tem que se casar. Porque você vai estar no lugar errado, fazendo a coisa errada, desagradando a Deus. Sempre negligenciando suas responsabilidades. Certo? Uma questão lógica aí. Então, apesar de Paulo ter preferência para a sua condição, que era a de celibatário, né, esse dom aí, esse ser celibatário, não é mais espiritual do que ser casado. Isso não tem nada a ver. A questão é qual é o dom que Deus te deu nesse sentido. Você precisa estar onde você deve estar. Esteja no seu lugar. E aí você vai ser espiritual, né? Você vai estar dentro da vontade de Deus. E lá em Efésios 5, 22 a 33, a gente vê que Paulo exalta o casamento. Então o casamento não é algo inferior, não é aqui dispensado, não é algo reduzido, né? Humilhado pelo celibato, como se o celibato fosse mais espiritual. Não. Paulo exalta lá o casamento, colocando ele numa posição digníssima, inclusive usando como exemplo da relação entre Cristo e a igreja. Certo? A gente tem também um livro, o livro de Cantares, que é um livro que trata praticamente sobre isso, né? A relação de um homem e de uma mulher. Então, se você não tem interesse, se você não tem vontade, você é solteiro, se você não tem apetite, ou talvez você tenha um bloqueio, se você não tem essa necessidade de se casar, não se case, porque você vai ter problemas sempre errando nisso, falhando naquilo que será uma dívida para o outro, certo? Se você não consegue encarar a ideia de se entregar a uma pessoa, de entregar o seu corpo a alguém, não se case. Pode ser que você tenha um dom, certo? Pode ser. Eu agora queria dizer para os outros, né, os que olham para os solteiros, né, se você é um daqueles que olha para os solteiros como uma espécie de cidadão de segunda classe, ou como um meio cristão, não é um cristão completo, está equivocado também. Pode ser que a pessoa não queira isso para a vida dela, que ela não queira casar. A gente coloca apelido, a gente brinca, né? Fala que vai ficar para titio e tal, vai ficar para tia. E a gente acaba muitas vezes entristecendo as pessoas, colocando uma cobrança indevida, que a pessoa nem sequer quer. Você está mais preocupado com isso do que ela. Ela nem está preocupada com isso, e você está. Então, não vamos fazer isso, meus irmãos. Não consideremos as pessoas solteiras como pessoas de segunda classe. Nosso Senhor Jesus foi solteiro, ele foi pleno. Jesus não foi menos homem porque era solteiro. Certo? A gente precisa. Talvez a pessoa ela
A gente precisa respeitar, né? Talvez a pessoa tenha a intenção de servir a Deus realmente. Eu conheço missionários que são solteiros, já estão chegando perto dos 50 anos e eles são solteiros e optaram por viverem assim, se dedicando à obra missionária. Então isso existe. Né? Não, a gente não é comum, mas essas exceções existem, as pessoas estão vivendo assim, muitas pessoas vivem assim. Então talvez alguém tenha a intenção de se dedicar, ter esse tempo para se dedicar a Deus, como Paulo teve. Certo? Pode ser que a pessoa não sinta necessidade conjugal alguma, né? Pode ser que os amigos seja suficiente para ela não tem essa necessidade. E tudo bem, certo? Porque sexo não é indispensável na vida. Pode ser que essa pessoa tenha também optado pelo celibato, irmão, por ter atração por pessoas do mesmo sexo. Pode ser que ela sofra, né, com isso, então ela fez essa escolha do celibato por uma convicção de fé. Porque ela tem a convicção do que agrada a Deus e por isso ela optou ser solteira a vida toda, ao invés de ceder. Então isso existe. Também conheço pessoas que optaram por isso e vivem assim. Então a gente não pode, irmão, julgar, a gente não pode fazer piadinha, a gente não deve fazer isso. Tá? Isso não é legal, não é cristão. E a gente precisa considerar que o dom existe e que o sexo não é indispensável. Mas se você se casou, ele é indispensável. Certo? Não falei certo? Confundi aqui. Se você se casou, é indispensável. Ok, meus irmãos? A gente continua na semana que vem. Tem mais um ponto aí, né, no esboço aí que você viu no celular, mas a gente vai continuar semana que vem, que já são 15 para meio-dia. Tá? Então não deixe de vir. E acima de tudo, eu quero lembrar aqui que tudo isso não é simplesmente moralidade, não é simplesmente dicas de um casamento feliz, não é dicas de como sobreviver bem, certo? A gente viu no capítulo anterior, no capítulo 6, quando o presbítero Fernando pregou semana passada, né, texto anterior a esse, que nós fomos comprados. Nós somos comprados por Cristo Jesus. Nós somos templo do Espírito Santo, não é? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o que a gente faz com o corpo importa. A nossa sexualidade importa, meus irmãos. Isso não é algo à parte das coisas espirituais, não é algo que isso daqui cuido eu, não. Isso importa, tudo que a gente faz no corpo. Assim como tudo que a gente come, tudo que a gente faz com o nosso dinheiro, assim como aquilo que a gente... enfim, toda a nossa vida, né? Como a gente cuida da nossa casa, tudo isso importa. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente precisa cuidar, a gente precisa considerar que nós somos salvos integralmente, como a gente aprendeu semana passada. Deus não salvou simplesmente a nossa alma. Deus nos salvou integralmente. Integralmente. Alma e corpo. E nós ressuscitaremos um dia em corpo. Então temos que considerar isso. Somos comprados pelo sangue de Jesus. Então, para o solteiro, viver casto, viver a continência, essa é a vontade de Deus para você. Você glorifica a Deus no seu corpo. Você honra o fato de ser comprado por Jesus. Sendo casto, esperando, né? Sendo aí controlado, se dominando. Essa é a vontade de Deus. E se você é casado, você honra a Deus com o seu corpo, sendo alguém comprado pelo sangue de Jesus, vivendo sexualmente saudável aí com o seu marido, com a sua esposa. Amém? Deus, obrigado por essa manhã tão instrutiva, obrigado por tua palavra tão clara para nós e que nos ajuda a colocarmos nossas vidas nos trilhos. Senhor, tu conheces todas as dificuldades, todos os dilemas de cada um de nós e nós colocamos aos teus pés e pedimos, tenha misericórdia, Senhor, ajuda-nos a lidar com o nosso corpo, ajuda-nos a lidar com a nossa sexualidade, ajuda-nos a lidar com o nosso casamento, ajuda-nos a lidar com as expectativas de um casamento, ajuda-nos, Senhor, a lidar com a espera, Senhor, com a necessidade de encontrar alguém. Abençoa a tua igreja em nome de Jesus para que nós vivamos confiando em ti
e obedecendo ao Senhor, sabendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, sabendo que tudo que o Senhor diz é para o nosso bem, é para a nossa felicidade, e a fim de que nós glorifiquemos o Senhor, resplandeçamos o Senhor nesse mundo tão confuso, transformando coisas que são lindas que o Senhor fez em objeto, objetificando as pessoas, objetificando o sexo. Ó Deus, livra-nos desse pensamento distorcido, maligno, Senhor. Nos dê a mente de Cristo, nos dê a mente do céu. Ajuda-nos a pensar tudo da perspectiva Tua, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por essa manhã tão linda. Abençoa-nos neste dia, abençoa cada pai para que seja abençoado com sabedoria, com paciência, com amor, com a iniciativa, ó Deus, de guiar a sua casa, guiar a sua família debaixo dos preceitos do Senhor. Que cada pai aqui seja renovado neste dia em que o mundo aí celebra essa festa, esse papel tão lindo que é o de pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse dia, por cada pai aqui, e obrigado por o Senhor ser o nosso Pai infalível, perfeito. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém.